nada atrapalhe a tua atenção. Nós estamos em guerra. E o tesouro aqui a ser conquistado é você. Sou eu. E é esta palavra, a palavra de Deus, que está lutando pela minha e pela tua alma. O Espírito de Deus está lutando por mim e por ti, porque Ele te ama e me ama. Mas Ele precisa que eu e você tenha atenção a Ele. Ele precisa da minha e da tua atenção. Então abra comigo a tua Bíblia, livro de Números. Números, capítulo de número 13. Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a santa, gloriosa, perfeita e justa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O Shalom de Deus. Ele é fiel. Ele ama vocês. Deus é maravilhoso e ama cada um de vocês. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o seu nome de Deus. Números, capítulo número 13. O relatório da expedição é o que está aqui na minha Bíblia. Capítulo de número 13, do versículo 1 em diante. Vamos ler todos juntos. E diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles, isto é, os chefes, os líderes de cada tribo, de cada agrupamento. Ele convocou e mandou adentrar aquela terra. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Aqui o versículo 17, eu pulei para o 17. Lemos do 3, do 1 ao 3, e agora eu pulo para o 17, para não ficar longa a leitura. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Repita por favor comigo: se é forte ou fraco, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. Ele pediu para que aqueles que vão adentrar aquela terra, ele verificar a condição, quem são aqueles oponentes, qual a capacidade bélica deles, qual a capacidade intelectual, física, emocional, a estrutura que eles tinham, suas fortalezas, seus campos de concentração. Ele mandou eles verificar tudo. E eles entraram. E observem. O 30 ele diz: Então Caleb fez calar o povo. O 18, né? E vede que terra é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Podeis assentar. E vamos caminhar na palavra, e você vai entender o que Deus está a falar comigo e contigo. Preste bem atenção. O que o Senhor vai falar conosco aqui é o que está acontecendo agora e irá ocorrer. Você observa aqui o povo de Deus que tinha uma promessa para entrar na terra chamada Canaã, a terra que mana leite e mel. É uma promessa. Mas de repente, quando ele chega próximo de adentrar esta terra, quando eles vão conquistá-la, eles observam que existem moradores lá.
E aí Deus manda Moisés separar o povo e pegar dentre o povo aqueles que são líderes, aqueles que chefiam a capitania, os grupamentos de guerra do povo israelita. Em outras palavras, os capitães, os comandantes das frações, aqueles que têm a capacidade de coordenação para combater, tinham a capacidade de assimilar a informação. Eles sabiam o que eles iam fazer e tinham de fazer. E eles tiveram as instruções adequadas para isso. Eles precisavam levantar informação. Porque se você vai combater contra um inimigo, e se você não sabe o potencial, a capacidade bélica dele, e por exemplo, aqui abrindo uma observação, isso aqui é prudência. Você precisa levantar dados sobre ele. Você precisa saber contra quem você está indo ao confronto. Você precisa saber se o teu oponente ele está armado, qual o tipo de armamento dele e qual a capacidade dele em empregar aquele armamento, como que ele age, o seu quantitativo, o seu número, se é muito, se é pouco. E com base nisso, aí você vai verificar o teu potencial. Você vai separar os teus grupamentos de combate para lutar. E se você vê que o teu armamento, o teu condicionamento bélico, físico, emocional, intelectual é superior, então a batalha é fácil. Tu vai vencer fácil. Mas quando você chega lá, você descobre que o teu inimigo, ele tem lançadores de mísseis que são intercontinentais. Ele atinge 10, 20 mil quilômetros. E o teu lançador de mísseis, ele só atinge 10 mil quilômetros. Então você já viu que você já perdeu. Então você tem que usar uma outra estratégia. Entende? Porque nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando. Meu Deus! Nós precisamos saber como é, quem são, como que agem. Então Deus manda separar os líderes e eles entram dentro da cidade. E por que o Senhor traz isso aqui para nós? Observe, você vai entender agora o que está acontecendo aqui. Eles entram naquela cidade e começam a observar. Eles se infiltram na terra de Canaã. E quando eles começam a analisar, a avaliar aquelas pessoas que lá moram, eles veem que eles são homens gigantes, muito fortes, muito superiores a eles em força e em capacidade. E aqueles líderes, os filhos de Israel, eles olham e a maioria deles todos ficam trêmulos, perplexos e com medo. Porque humanamente eles entendem que eles não têm chance. E você vai ver por que eles não teriam chance. Humanamente, escute, humanamente. Se eles lutassem sem a ajuda de Deus, sem a sabedoria de Deus, sem a proteção de Deus, sem a misericórdia de Deus sobre a vida deles, sem estar enquadrado na lei de Deus, eles não teriam a mínima chance de vencê-los. Porque o que eles encontram lá? Olha o que eles encontram lá. Eles estão prestes a entrar na terra. E quando eles estão para entrar, eles encontram esse tipo de pessoas lá. Então, depois que eles falam que viram gigantes, que viram homens grandes, poderosos, fortes, e eles se consideravam como nada perto deles, Caleb olha para aquelas afirmações do povo de Israel
E aí ele fala no versículo 30, ele diz assim: olha a atitude de um homem que está na presença de Deus. Diante desses oponentes, você vai descobrir quem são esses oponentes. Você tem que tomar cuidado, porque você tem que enfrentá-los também. Quando Caleb vê que a maioria dos líderes ali não consegue resistir àquilo, eles têm medo, então ele toma a frente, porque ele confia em Deus. Ele sabe a quem ele serve, ele sabe com quem ele anda, ele conhece o Deus dele, ele conhece o Deus de Israel, ele ama o Deus dele. E aí ele fala, ele fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. A visão que eles estão vendo. Aí agora você vê o último versículo, 33, ele diz: também vimos ali os Nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos Nefilins. Éramos aos olhos deles como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Escute, por favor. Preste atenção nisso aqui. Todos os chefes e líderes entram para espiar. Quando eles olham, eles encaram, eles veem esses homens, que a minha e a sua Bíblia diz que são Nefilins, descendentes dos gigantes, descendentes da geração de Noé. Gênesis capítulo 6. E você bem sabe, lá naquele tempo, este povo aqui, esta categoria, estes seres aqui, eles apareceram. Gênesis capítulo 6. Eles observam a raça humana inteira, seres humanos, e lá a Bíblia diz, chama eles de filhos de Deus. Mas segundo os estudos de muitos teólogos conceituados, eles são anjos caídos. Alguns se divergem, mas eu quero que você entenda: anjos caídos, Nefilins, eles observam as filhas dos homens e eles são atraídos por ela e deitam-se com ela e geram filhos. Os anjos coabitam com mulheres e geram filhos, e esses filhos se chamam Nefilins. E Deus destrói toda aquela geração por causa disso. Logo em seguida você vê que Deus olha para o coração dos seres humanos, e o que está escrito lá? Deus vê que o coração dos seres humanos, dos homens, está continuadamente, terminantemente, sempre pensando coisas maus, planejando o mal. Então logo em seguida você vê Deus falando que ele se entristece com o ser humano que ele criou, e ele diz para Noé que vai destruir a terra, porque a terra agora está poluída. Você viu aqui, e Deus destruiu a terra. E por que ele destruiu? Por causa da maldição, abominação. Você viu que aqui o pecado começou com a mistura. Ele começou com a união entre os filhos de Deus caídos e os seres humanos. E geraram esses homens que são extremamente poderosos,
Lá está escrito que eles eram os homens de grande fama, os mais capazes, aqueles que sempre estavam dando direção, homens de renome, os heróis da época. Não tinha como um ser humano comum vencê-los, porque eles não eram comuns. Não tem como ser humano, um homem nascido de mulher, puro, vencer uma criatura dessa. Isso é uma abominação, uma anomalia. Isso é detestável aos olhos de Deus. E agora você vê, interessante que Deus destruiu eles lá, acabou, e só ficou Noé e o seu e a sua família. Por que eles estão aqui de novo? Por que eles estão aqui de novo? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cuidado. Significa dizer que eles novamente procriaram. Significa dizer que a mesma coisa que eles fizeram lá atrás, eles fizeram nesta época aqui. E quando o povo de Israel está para adentrar a terra de Canaã, eles encontram eles. Por isso eles tiveram medo. E eles têm características. Agora eu quero que você preste bem atenção. Porque Mateus 24, Jesus falou, quando ele estivesse para vir, seria como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. Ele estava dizendo para mim e para você. Olhe bem por meus olhos, preste atenção. Ele estava dizendo para nós aqui, para a geração que vai ver a volta de Jesus. Vocês estarão convivendo com eles também. Meu Deus, vai dizendo. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês terão que enfrentá-los. Meu Deus. E Deus, por isso ele deixou escrito que ele voltaria à meia-noite. Mateus 25:6. A meia-noite é o ponto de maior trevas sobre a terra. Significando dizer, é o ponto mais difícil de se enxergar. É muito difícil sobreviver, achar, ver o local de forma clara, passar com segurança. É muito escuro. Isso é uma profecia. O tempo que você está vivendo e eu estou vivendo, a terra hoje está vivendo, é o tempo de maior rebelião e engano contra Deus. O nível de perversidade e crueldade que Satanás traz sobre a terra é o mais alto, ao ponto que Deus terá que limpar toda a terra. Por quê? Porque os nefilins voltaram. A semente da serpente está na terra. Meu Deus. O espírito da rebelião, a apostasia, tomou a terra. Agora, abra comigo 2 Tessalonicenses capítulo 2. E o 3, olha o que ele diz. Quando o Senhor está avisando sobre a vinda dele, ele fala. Antes dele voltar, ele fala: ninguém engane vocês. De maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e o homem do pecado seja revelado, filho da perdição. Apostasia, rebelião contra Deus, aberta, declarada, consciente, abandono da fé genuína. Ele está dizendo aqui que Satanás, ele vem
se infiltra na terra. E pelo seu espírito ele começa a conquistar filhos, a trazer à existência esta geração filhos seus. E estes filhos vão enxertar e direcionar os seres humanos que habitam a terra e a própria igreja de Deus. Ele vai tentar contaminar ela, manchar ela, tentar induzi-la a se rebelar contra Deus, como ele fez no céu. O Senhor está dizendo, ele vai manifestar o ódio contra Deus abertamente, a desobediência a Deus, sobre toda a terra. Este sentimento de ódio contra a verdade de Deus, o abandono à palavra de Deus, a pureza de Deus, vai tomar a terra inteira, de tal forma que os homens serão conduzidos a cometer os pecados mais terríveis aos olhos de Deus. Por quê? Porque nesse mesmo livro está escrito, tudo isso está resumido em o mistério da iniquidade. O Senhor Deus diz, o anticristo ele já está, o seu espírito já está na terra, mas há um que eu detenho, segura. Porém, o mistério da iniquidade já opera. Mistério é uma coisa que só aquele que criou é capaz de desvendá-lo, de revelar, de fazer alguém entender. Você está vendo a complexidade do que você está vivendo agora? Porque Jesus disse que ele vem à meia-noite. Eu vou continuar lendo a Bíblia para você entender. Isso aqui não é uma brincadeira. Meu Deus! Todos que estão na terra hoje estão lidando com eles. Todos que estão no mundo inteiro, acredite ou não, não importa. Deus disse que é ponto final. E por que o Senhor Deus diz isso aqui para nós? Porque quando Deus está prestes já a limpar, acabar com o meu e o teu sofrimento, o sofrimento dos homens, limpar essa raça maldita, amaldiçoada, que destruiu os seres humanos e se infiltrou na terra e entrou no meio dos filhos de Deus para tentar destruí-los também, manchar a veste do trigo de Deus. Eles entraram, vieram consciente combater você que é trigo. Eles vieram atrás de você. Se você é trigo, tome cuidado. Eles vêm atrás de você. Se você ama Deus com sinceridade, eles estão à sua procura. Se você não der atenção ao que o Senhor está falando, escute-me bem aqui, eu vou só adiantar a palavra. Eles vão te pegar. Você irá cair com eles. Porque eles não têm muito tempo para atuação. O diabo sabe que o tempo dele já se acabou, então ele está em desespero. Ele está desesperado. Então ele precisa ferir Deus o máximo que ele pode. E a única forma dele fazer algo contra Deus é tirando você que pode ser salvo da presença de Deus. É escravizando eu e você, escravizando os seres humanos que ainda podem escapar da mentira, do ódio, da injustiça, do pecado. A única forma que ele pode entristecer um pouquinho Deus é fazendo isso. Então você precisa entender contra quem você está lutando. Você observa aqui. Eles vão entrar e eles encaram esses oponentes e eles acham que não são capazes. Mas eu quero dizer para você o fim da história já. Aqueles que não acreditaram, Deus os reprovou e disse que por conta da incredulidade deles,
Porque eles não acreditaram que eles eram capazes de vencer esses gigantes, de conquistar a terra que manda leite e mel. Porque eles não acreditaram que Deus era poderoso o suficiente para dar força a eles, capacidade bélica, intelectual, física, humana e espiritual, para eles contrapor aqueles gigantes e os vencê-los. Porque eles não acreditaram, Deus os reprovou. Mas aqueles que acreditaram, Caleb e Josué, o Senhor Deus disse: eles vão entrar e a descendência deles vão entrar, eles vão vencer. Glória a Deus. Significa não dizer: olha, os oponentes que você está enfrentando agora, eles são poderosos sim, mas se você acreditar em mim, se você me amar, é o que ele quer dizer. Se você me temer, é por isso que ele deixou escrito: vai, Josué, nesta tua força, esforça-te, Josué, esforça-te. Ele mandou Josué se esforçar, e Josué se esforçou, acreditou e confiou, e ele entrou na terra. Significa dizer que a igreja de Deus, os santos de Deus, eles vão vencer toda a semente da serpente, custe o que custar. Agora você vai ver como é que eles trabalham. Primeiro você tem que saber, existe um sentimento que eles têm, e que você tem que ter também. Um odeia as ações dos outros. Provérbios 28. Olha o que o Senhor deu, 29 e 27. Provérbios 29 e 27. Olha o que tem dentro dessas pessoas. 29 e 27. Um homem justo é uma abominação para os justos, e aquele que é reto no seu caminho é abominação para os perversos. Aquelas pessoas que amam a justiça e que praticam a verdade, eles odeiam tudo que é injusto, tudo que é imundo. É a característica dos filhos de Deus. Mas aqui você vê a característica daqueles que são semente da serpente. Gênesis 3, 2 sementes. Quando Satanás vence o homem, Satanás vence o homem, e eles comem do fruto e tocam naquele fruto, naquela árvore. Ele diz que haveria 2 sementes e elas seriam inimigas. Ele diz que a descendência de Deus seria inimiga da descendência da serpente. É nesse sentido, isso seria eterno. Significa dizer, haverá ódio. Aqueles que são semente da serpente, eles vão odiar os justos. Eles vão odiar os justos. Eles têm ódio de tudo aquilo que é puro e é santo. Agora veja comigo Mateus 13, 24 a 30. Agora você vai entender o que está acontecendo aqui. E você não pode brincar. Você não pode brincar. Se você brincar, você vai ser destruído. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui parece um filme de terror, um filme de Hollywood. Mas não, isso aqui é a Bíblia, que está nas suas mãos, está nas minhas mãos. E agora você vai olhar. Mateus 13, 24 a 30. Olha o que o Senhor Deus diz. O reino de Deus, a seara de Deus, tudo isso aqui que nós estamos vendo. Os filhos de Deus que estão na terra agora, se preparando. Olha o que o Senhor fala sobre nós. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino dos céus é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quem semeou o joio? Um inimigo. E esse inimigo é Satanás, o diabo. O Senhor Deus disse que ele foi semeado onde? Fale para o seu irmão.
no meio do povo de Deus. Aqui, no meio da seara. O diabo colocou sua semente, sua descendência aqui, entre nós. Agora observe o detalhe aqui. Quando foi que ele colocou isso? Quando o pai de família dormiu, quando todos estavam dormindo. Qual foi a hora? Mateus 25, que diz que todos dormiram. Quando foi que todos dormiram? Meia-noite. Meia-noite. Qual é a hora da terra no calendário de Deus que você está profético? Agora olhe para o seu irmão do lado. Você pode ter olhado para um demônio e não sabia. Você cruzou com eles e nem sabia que eram eles. Sabe o que Deus está dizendo? Prepare-se. Se você brincar agora, eles vão te pegar. Se você se fizer de cristão, escute-me aqui. Você não está lidando com seres humanos de carne apenas. Se você tem pecado escondido, eles estão vendo. Se você gosta de carne, escute-me aqui, por favor. Vou te lembrar uma passagem. O diabo, ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Cuidado, porque ele gosta de carne. A sua descendência ama a carne. E no começo, quando ele destruiu com o pecado da imoralidade sexual. Mulheres e homens, cuidado. Eles vão atrás de vocês. Se você não vigiar, eles vão te pegar. Eles pegam bonito. Eles são mestres. A minha e a tua Bíblia diz que eles são capazes. Eles não são seres humanos comuns. Eu vou ler a Bíblia para você ver contra quem você está lidando. Escute-me, por favor, isso não é uma brincadeira. Se você falhar, você vai cair nas mãos deles. Olha o que o Senhor Deus diz. Primeira João 2,18. Filhinhos, é a última hora. Vai ficar mais difícil isso aqui. Mas você tem que saber. Você está vendo as crianças? Sabe o que a minha Bíblia e a tua Bíblia está dizendo? Você já sabe. A minha Bíblia e a tua Bíblia está dizendo que nem todas elas são crianças. São seres humanos. Você está brincando com o diabo? Não brinque com ele, não. Ele é o imitador. Ele imita Deus. Responda para você mesmo. Como foi que Deus veio à terra? Quem foi que colocou ele dentro do ventre de uma mulher? O Espírito Santo. O diabo gosta de imitar quem? Deus. Como é que ele está sendo gerado por aí? Quem pode entender, que entenda. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. O diabo não está brincando comigo, com você e Deus também não. O Senhor está abrindo aqui para mim e para você. Por quê? Eu vou ler. Você está lidando com isso. Isso aqui não é piada.
Não é filme. Olha aqui. À meia-noite todos dormiram. Mateus 25. 1 João 2,18. Filhinhos, é a última hora. E como vós ouviste que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Anticristo é contra Deus. Tudo que é contra Deus. Característica dessas pessoas: odeiam tudo que é puro, santo, justo. Tem nostalgia. Quando ele se aproxima de alguém que é puro, que ama a justiça, eles se sentem mal. Eles não conseguem se sentir bem. Há aflição. Eles querem manter distância. Eles sentem ódio. Cuidado. Característica deles. Você lembra de Caim e Abel? Caim matou Abel, matou? Por quê? Inveja. E por quê? Por causa da pureza, da justiça dele. Você é trigo, o joio vai bater e espancar em você. Você quer ir para o céu? Você tem que ter consciência contra quem você está lutando. Você tem que saber que você não está encarando oponentes pequeninos. Eles vão contra você com as armas da carne. Ódio, raiva, fofoca, mentira, perseguição. Eles vão te odiar. Eles vão fazer com você o que fizeram com Jesus: maltratar, humilhar, desprezar. Por isso Jesus disse: vocês querem ir para onde eu vou? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 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 Ele é o meu e o teu exemplo. Siga ele. Se você não seguir, o joio vai te vencer. Porque ele vai atrás de você. Ele foi inserido aqui por permissão de Deus. Você observa aqui na parábola do joio do trigo, os próprios servos de Deus quiseram que ele saísse. O que foi que Deus disse? Não. Deus deu um recado para mim e para você: eu não vou tirar eles dali até que chegue o dia. Vocês têm que lutar contra eles e ter consciência de quem vocês estão enfrentando. Vocês têm que mostrar que vocês me amam. Aleluia, glória a Deus. Vocês têm que ser firmes. Por isso ele disse para Josué e para Caleb: ser forte e corajoso, Josué. Vença eles. Em outras palavras, ele disse para a igreja, para os filhos dele: permaneçam de pé, custe o que custar. Ainda que vocês tenham que morrer, sejam firmes. Aleluia. Não ceda ao diabo. Ele vai encarar vocês. Ele vai caçar vocês. Ele desceu a terra. Apocalipse 12, isso não é uma brincadeira. Timóteo 3:1. Olha aqui. 2 Timóteo 3:1. Lembre-se disto: nos últimos dias serão dias terríveis. Terríveis. Ele falou tranquilos? Ele falou dias de felicidades? Dias terríveis. Ele está dando ou não está dando um recado para o trigo? Ele está dizendo: ei, trigo, se arme com a palavra da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque eles vão lutar com você com a palavra. Olha quem são eles. O 4: serão traidores. Olha o que o joio, olha o que essa semente da serpente gosta de fazer. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Eles parecem ser filhos de Deus, mas suas atitudes negam. Eles se aproximam dos filhos de Deus, aparentando piedade. Eles chegam próximo e querem te oferecer
oferecer ajuda. Eles gostam. Eu vou ler. Vocês vão ver como que é isso. O diabo é sujo. Ele se aproxima com interesse. Eles vêm falar com você, mas o coração deles é podre, é trevas. Na verdade, eles estão com outros interesses. E cuidado, porque um forte deles, que o Senhor Deus disse, é o que? O pecado sexual. Esse é o maior forte deles. É assim que esses demônios atuam. É assim que os seus filhos atuam. É assim que a sua descendência atua. Eles fazem isso porque quando o homem cai no pecado sexual, acontece uma coisa que está aqui escrito na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6. Quando nós caímos, Deus olha para mim e para você, e Ele é obrigado a tirar o Espírito Santo dele dentro de mim e de ti. E sabe quem entra quando nós caímos no pecado sexual? Por favor, alguém grite bem alto. Quem é que entra dentro do templo? O diabo. O diabo. Por isso que eles fazem isso. Porque quando o diabo entra, é mais difícil vencer a mentira. É mais difícil vencer o orgulho. É mais difícil vencer todo tipo de pecado. Porque o diabo está lá dentro e cumpre-se o que está escrito. E dois tornam-se um. Por isso, cumpre o que nós lemos aqui em Provérbios 29. Por isso, esse tipo de pessoas, quando eles se aproximam de um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que ama a Deus, que é sincera, eles sentem uma antipatia, um ódio, uma raiva, uma fúria. Eles não gostam, porque eles já são um com quem? Com quem? Com o diabo. O diabo gosta do que é puro. O diabo gosta do que é santo. O diabo gosta do que é verdadeiro. Então eles passam a odiar, eles passam a maltratar. Cuidado. Cuidado. O Senhor está dizendo como é que eles fazem. Cuidado. Olha só. Olha aqui agora. A continuidade. O Senhor diz: fique longe dessas pessoas. Aí ele diz, ó, alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas. Mulheres fracas, que estão cheias de pecado e que estão levadas por todo tipo de desejo. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Vocês viram como é que eles agem? Eles chegam sutil, como parece que vão te ajudar, mas dentro eles querem te seduzir. Cuidado como você se veste na casa de Deus. Eles estão te observando. Homem, mulher. Deus odeia a prostituição. Deus odeia a imoralidade sexual. Porque quando nós caímos nesse pecado, o Espírito de Deus não pode ficar dentro de você. Ele é obrigado a sair, o diabo entra. O Senhor está dizendo: não faça isso, filho. Em outras palavras, ele está dizendo: não faça isso. Não faça isso. Em outras palavras, a esta hora da noite você ainda se deixa vencer. Sabendo do que você está sabendo, você ainda vai deixar que ele te conduza. Eles vão te matar. O teu pecado, em outras palavras, o Senhor está dizendo: o salário do pecado é a... Você vai ter que morrer. O Senhor está dizendo: saia dali. Lute contra eles. Você tem que ser prudente. Eles não estão brincando. Eles vieram para destruir. É o tempo deles. Agora você observa eles aqui também, ó. Olha o que o Senhor fala. Além de eles fazerem isso, cuidado com as conversas. Cuidado com a sensualidade. Eles gostam de se apresentar muito sensuais.
Deus habita dentro da sensualidade? Não. Se você vê que alguém está conversando muito, está tanta conversa, tanta lejúria, e todo sensual, toda sensual, cuidado, ele está preparando a sua casa para te destruir. Não brinque. Quando você estiver na frente do seu espelho, seja prudente. Pergunte-se ao Senhor. Pergunte ao Senhor se você não está sendo dominado pelo espírito da rebelião. Se ele já não penetrou a tua mente, o teu coração, ele está usando o teu corpo para assassinar, matar. Se você não está sendo um objeto nas mãos, um instrumento nas mãos de Satanás, para cometer adultério com homens e com mulheres, cuidado, porque Deus não vai tolerar. Não deixe que eles transformem você numa descendência da serpente. Tome cuidado, porque esse é o tempo deles. Agora você vê outra característica deles aqui. O Senhor diz que eles são assim também, ó. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé. Escute, Janes e Jambres eram magos. Eles tinham poder, autoridade espiritual. Eles eram ocultistas. Em outras palavras, satanistas. Moisés estava pregando e eles iam lá debater Moisés. E eles tinham poder. Moisés querendo libertar o povo, para o povo ir para a terra de Canaã e para o céu. É isso que aponta a saída e a evacuação. Moisés teve que enfrentar James e Jambres. Porque o Senhor dá esse exemplo aqui à meia-noite. O Senhor está dizendo, você também está enfrentando eles agora. Eles estão pregando também. Eles estão operando sinais e maravilhas. E você precisa manter uma vida de oração e jejum para poder identificá-los e vencê-los. Você tem, em outras palavras, ele está dizendo que você tem que estar pertinho de Deus. Lembre-se, Mateus 25. As únicas virgens que conseguiram sobreviver foi a que tinha azeite reserva. Azeite reserva, significando dizer, em outras palavras, se permanecer com uma vida de oração comum, consagração comum, dedicação a Deus comum, como outras gerações, se esforçando pouco, orando pouco, dando pouquinho, se prepare, você vai ser vencido, vai ficar para trás. Por quê? James e Jambres está na terra. A maior atuação do poder de Satanás. Poder. Você vê os anjos, eles veem também. Você vê os demônios, eles também veem. Você desce ao inferno, Deus te leva lá, eles também vão. Você faz milagre pelo poder de Deus, a minha Bíblia diz que eles também fazem. O Senhor está dizendo para mim e para você, você está tendo que lutar contra isso agora. Então vocês, filhos, têm que crescer na graça, no conhecimento, para vencê-lo. Vocês têm que se encher, porque Deus disponibilizou poder para nós vencer eles. Eles estão aqui para lutar contra você. E Deus conta com alguns. Por isso ele pegou e disse, Moisés, vai lá e seleciona os líderes e coloca eles para entrar. Deus conta com pessoas que ele possa confiar para combater a semente da serpente que está atuando com poder máximo nessa terra. Mas Deus escolheu um povo para encher também de poder e autoridade para subjugá-los. Deus não perde para o diabo. Mas se eu e você falhar, você vai perder. Nós vamos perder se nós falharmos. O poder está aqui. Ele nos quer dar. E Ele está mostrando contra quem temos que lutar. Não desfaleça. Amém. Eu vou ler aqui uma passagem mais. Olha isso aqui. Judas 13 e o 13. Meus queridos, quando ele fala agora disso aqui, entenda, por favor. Você precisa disso. Você está vendo hoje alguém pregar. Você vai ver aqui
E você acabou de ver na palavra do Senhor que esses infelizes, esses satanistas, ocultistas, bruxos, que estão dentro da casa de Deus, chamados joios, para atrapalhar o trigo, eles também pregam. Eles pregam. E eles passam revelação. Eles passam. Mateus 7, eles também fazem milagres. Mateus 7, do 21 em diante, o que está escrito lá? Em teu nome, Senhor, preguei. Em teu nome expulsei demônios. Pelo poder do teu nome fiz. Eles também pregam. Eles também expulsam demônios. Eles também fazem sinais do engano. E o pai deles é Satanás, o mestre do disfarce do engano. Olha eles aqui agora, 1:3-13. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez foi dada. Você tem que combater, você foi chamado para um combate. Quem aqui quer lutar por Deus? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Os profetas queriam estar no seu lugar. Como você vai desprezar isso? Nunca houve oponente de Deus como os que estão na terra e vão se manifestar. O nível de dificuldade é o maior de todos, desde que quando existiu seres humanos na terra. É um privilégio poder estar aqui. Por isso Deus disse a profecia que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, significando dizer, a casa é quem? A igreja de Deus. A manifestação do poder, a maneira que Ele vai te usar para honrar e glorificar o nome dEle será tão grande qual nunca houve sobre a terra. O Senhor Deus está dizendo, ei filho, em outras palavras Ele está dizendo, eu te escolhi, antes que tudo viesse a existir, para tu estar nesta geração ouvindo esta palavra, e tu poder ouvir o meu chamado, para fazer parte do meu mais poderoso exército, e lutar e subjugar todo o poder máximo das trevas. Deus quer confiar seu poder a seres humanos que estão na terra hoje, para vencê-los. E esse poder é para você. Você vai vencer quem? Eles aqui, ó. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Para a sua vida imoral. Lembrando, vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor, há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciam a condenação que eles já receberam. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-os da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembrem dos moradores de Sodoma e de Gomorra, das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidade e pecado sexual. Pecado parece loucura, né? Quem pode entender, que entenda. Cuidado. Apocalipse capítulo 18. A Babilônia, ela foi feita como casa de toda sorte de demônios.
antro de demônios. Cuidado. Você está brincando, não brinque. Se o sentimento de sensualidade domina o teu coração, implore a Deus para que saia. Porque esses seres, eles caçam carne. Eles caçam a carne. Eles sofrem o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Do mesmo modo, olha o que o Senhor diz: esses homens, têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles, desprezam a autoridade de Deus, insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse: que o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem, e as coisas que eles conhecem por instinto, como animais selvagens, são estas que os destrói. Ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão, e como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeira nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmo. Mancha de sujeira nas refeições. A gente faz o quê? Faz ajuntamento, se alimentar, brincar, não é? Se socializar. O Senhor está dizendo que eles estão onde? Onde é que eles estão? No meio do povo de Deus. Eles estão no meio. E o que o Senhor disse? Que eles só vão sair quando? Quando chegar o tempo. Eles são como ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulam os outros, porque são interesseiros. Cuidado quando aparece alguém que você percebe que só tem interesse. Você está vendo? Descendência da serpente, semente de Satanás, característica de Nefilim, de anjos caídos, de ocultistas, satanistas no meio do povo de Deus infiltrados, o joio. Estão pregando a palavra de Deus, estão passando visões e revelações. E qual o objetivo deles? Olha aqui o objetivo, ao final. Quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois não são dominadas pelos desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Poder levantar. O que eles fazem? Causam divisão, confusão, joga um contra o outro, caluniadores, difamadores, são imorais sexualmente, estão sempre tentando incitar o desejo sexual do próximo. Quando eles não conseguem incitar, eles conversam. Se é homem, a Bíblia diz que eles são mestres, eles são bons de palavras. A mulher é convencida pelo quê? Atraída mais pelo quê? Pelas palavras. Cuidado quando alguém gosta de conversar muito contigo e de te elogiar demais. Os homens é atraído pelo quê? Pelos olhos. Cuidado quando alguém sempre está se mexendo do teu lado, sempre tentando se ajeitar na tua frente, cruza a perna do lado, cruza a perna do outro, tenta exibir mais suas partes íntima, na cara dura. Cuidado, porque o diabo mandou a sua descendência para dentro da casa de Deus para derrubar o trigo. Aleluia. Se você não estiver em espírito, quando ele vier contra ti, você vai cair. Meu Deus. Ele sabe a minha e a tua fraqueza. É verdade, Senhor. Ele vai te tentar aí. Lembre-se,
Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, para encarar o diabo cara a cara. O Senhor está dando um recado. Ei, em outras palavras, Ele está lembrando: lembre como eu venci Ele, e vocês têm que vencer da mesma forma. Lembra como foi o combate? Ele vai encarar vocês cara a cara. Vocês serão levados para o deserto para combater com eles, mas o Senhor espera que eu e você diga para a carne, quando ela se manifestar para você fazer a vontade dela, você diga: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Guarde a palavra de Deus. Amém, Jesus. Não ceda para eles. Jesus está vindo. Há demônios no nosso meio, infiltrados no meio da igreja de Deus, pregando a palavra de Deus, passando revelação. Mas o Senhor está mostrando para nós aqui: eles são o joio do trigo. Eles são o joio, meus trigos. Eles são joios. Eles estão tentando manchar a veste de vocês. Se vocês não vigiarem, eles vão subjugar vocês. São bruxos, satanistas, estão lutando contra você. Lutando. Eles estão empossados. Eles estão infiltrados no mundo inteiro para destruir o povo de Deus. Você viu o exemplo aqui. Eles são como Corá, como Abirã. Eles ensinam a promiscuidade dentro da casa de Deus. O Senhor Deus disse: eles são como Nicolaitas. Apocalipse capítulo 2. Eles são como Jezabel. Eles entram dentro para atrair a sensualidade, para fazer com que os filhos de Deus, aqueles que amam a Deus em espírito e verdade, eles façam de conta que as obras da carne é normal. E eles estimulam isso dentro do meio do povo de Deus. Só que eles vêm conscientes, eles sabem o que estão fazendo. Eles vêm para trazer isso. Foi isso que James e James faziam. É isso que esses falsos mestres fazem, para destruir você, que é perigo. Por isso o Senhor traz essas coisas. Eu não vou continuar mais, mas eu vou dar as passagens para vocês quiserem ler. 2 Coríntios 11, 13 a 15. Êxodo 7, 11. Êxodo 7, 11. Gálatas 2, 4. 2, 4 eu vou ler aqui, eu acabei. E é isso, Gálatas 2, 4. E é isso por causa da presença dos falsos irmãos, desconhecedores, que secretamente introduziram-se entre nós, para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar. Eu vou parar aqui. Vocês viram, isso aqui não é uma brincadeira. É um combate entre a carne e o Espírito de Deus, entre o amor e o ódio, entre a mentira e a verdade. E é eu e você que é o instrumento de um ou o instrumento do outro. De que lado aí você está? Do lado que vai vencer ou do lado que vai perder? Quantos abortos no meio do povo de Deus? Alguns escondendo abortos, traíram suas mulheres, com filhos fora, mulheres com filhos fora. Cristãos que dizem que são cristãos e dão ouvido à descendência de Satanás. Compra, pode pagar, não paga. São mentirosos, cruéis, alguns até assassinos. Escute-me bem aqui. Deus está vindo para julgar eles. E o Senhor está abrindo para você e para mim aqui, que esse tipo de seres, eles estão causando muita dor e sofrimento. Deus chora também. Deus chora porque sabe que não é fácil. O teu sofrimento será vingado por Deus. O sofrimento de cada criança que está sendo abortada por esses infelizes, consciente. Aqueles que não se arrependerem, ai deles, porque Deus vingará tudo. Cada dor,
Cada alma que foi roubada, cada alma que foi injustiçada e traída, e que sentiu a dor, é bom ser enganado? É muito ruim, não é? Quantos que foram enganados que se mataram porque não aguentaram a dor do engano, a dor da perca? Saia daí, não deixe que a descendência de Satanás te envolva nessas práticas. Se eles estão aqui, é para isso. Eles se infiltraram no meio do povo de Deus, é para isso. É para sujar a tua veste, a minha veste, para me transformar e te transformar em descendência da serpente. Eles vão tentar de todas as formas introduzir o pecado, a imoralidade, a corrupção, a injustiça, a maldade, a violência, tudo que é contra Deus no meu e no teu caráter, na minha e na tua língua. Eles vêm para isso, consciente. A conversa deles é para isso, o objetivo deles é para esse. Quando eles injetam dinheiro na igreja é para isso. Eles não querem o bem, eles querem apenas atrair a atenção. Depois que eles atraem, eles injetam o veneno. São como serpentes enganosas. Deus ama vocês. Jesus está vindo, muito obrigado. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai poderoso, nesta noite eu ouvi a tua palavra. Senhor, se a semente, a descendência da serpente, ela conseguiu me vencer, se ela me subjugou e eu pequei contra ti, eu te confesso agora o meu pecado, a minha corrupção, e eu me arrependo no nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, por favor, escreve o meu nome no livro da vida e me mantenha longe de todo pecado, de toda corrupção. Não me dê outra alternativa que não seja te adorar, te amar e te servir em espírito e em verdade. Esta noite eu nasci de novo no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia.